Olá, igreja, graça e paz. Estamos nesse dia para mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los nesse instante para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 até o verso 6. E diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com eles toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Continuando ainda no verso 7, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar ainda? Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença para te agradecer a leitura da Tua palavra e suplicar a iluminação do Teu Santo Espírito para a nossa edificação neste momento. Nós glorificamos o Teu nome e te damos graças em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido. Nós já tivemos no domingo anterior a pregação pelo pastor Rafael apenas do verso 1. E vamos trabalhar agora então nesse dia a questão do Evangelho de Marcos, onde Marcos ele fala sobre o ministério do precursor de Jesus, ou seja, de João Batista, aquele que viria antes. E ele trata nesses 3 primeiros versos de 3 pontos que ele salienta e que eu julgo ser importante também. Ele diz assim que João Batista ele vai adiante do Senhor abrindo o caminho. No verso 2 ele diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o caminho. Então ele vai abrindo o caminho. O segundo ponto que ele fala sobre abrir o caminho é a voz também que clama no deserto. E o terceiro item que ele fala aqui é que ele prepara o caminho do Senhor. Como um emissário do rei, ele vai adiante removendo o lixo, os obstáculos, abrindo o caminho, tapando buracos na estrada até chegar ao rei. O teólogo Adolf Pohl, ele diz assim que João Batista ele era o mestre de obras da construção de estradas espirituais. O teólogo Warren Wiersbe, ele diz que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do reino, um mensageiro era enviado adiante, ver se a estrada estava boa, ver se o caminho estava limpo, e ele chegava também preparando o caminho do rei e anunciando ao outro reino ou o lugar que o rei iria, avisar que o rei estava para chegar. Hendricks ele já diz assim que João Batista ele é um homem humilde, embora ele tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas. Se você observar em Mateus capítulo 11, verso 11, ele se refere, Jesus se referindo a João Batista, diz que ele foi o maior de todos os profetas. Mas mesmo assim, João Batista tinha um coração humilde perante a sua missão, perante o trabalho que ele foi chamado para fazer. Ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo mediante Jesus, ou seja, desatar as correias das sandálias de Cristo. No verso 7, nós vamos estar vendo logo mais, onde ele diz assim que eu não sou digno de me abaixar para desatar as sandálias dos teus pés. Tamanho era a grandeza de Jesus. E em outro momento João Batista também diz assim que convém que Cristo cresça e que eu
diminua. Então ele vai adiante abrindo o caminho do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. Nós vemos que essas citações já são realizadas lá no Antigo Testamento através do profeta Isaías e também através do profeta Zacarias. João Batista, embora seja da classe sacerdotal, essa voz que clama do deserto, ele seja um levita, ele foi chamado por Deus para ser um profeta. E ele não prega nas praças, nos templos, ele não vai se reunir com muitas pessoas para fazer a proclamação do arrependimento, mas ele vai no deserto. Ele prega no deserto da Judéia, nas terras ruins, terras ondulosas, nos diz o texto, localizadas entre montanhas do Mar Morto, né? Próximo ao Mar Morto. Ele não é um eco, ele é uma voz. Deus levanta uma voz para que venha antever o caminho do Messias. Ele é a boca de Deus. O deserto era o lugar onde o povo de Deus nasceu. Se nós olharmos na história do povo de Deus, ele nasce no deserto. Foi ali que ele recebeu a lei e recebeu a aliança. Ele recebeu os mandamentos do Senhor. Foi no deserto que o povo presenciou os milagres de Deus e usufruiu também a sua direção, qual o caminho que eles deveriam seguir para a terra prometida. Bruce Barton, o teólogo Bruce Barton, ele diz assim que João escolheu pregar no deserto por 4 razões. E é interessante quando ele frisa isso, porque ele diz que foi o primeiro ponto, que diz o primeiro motivo, para distanciar-se de qualquer distração. Para que ele não fosse distraído, para que ele não perdesse o foco da sua mensagem. E no deserto ele estava focado sobre aquilo que ele queria dizer. No deserto também, ele foi para o deserto para chamar a atenção do povo. E o povo nos conta que nos diz a narrativa que toda a Judéia se dirigia para ele e ouvia a sua pregação. Para romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam ficar no seu lugar de conforto em vez de fazer a obra de Deus. E também para cumprir a profecia de Isaías. Então nisso, João Batista ele se destacava. João Batista era uma tocha acesa que ele pregava com paixão, com amor, com zelo, com vontade. Ele anunciava o reino de Deus, com um profundo senso de urgência. A mensagem não poderia esperar. Jesus Cristo estava prestes a iniciar seu ministério. Jesus Cristo é o primo de João Batista, ele é o seu conterrâneo, da mesma época, do mesmo lugar. Então, ele faz valer a urgência da sua mensagem. Então nós vimos que ele vem abrir caminho, ele é a voz que clama no deserto, ele prepara o caminho do Senhor. O trabalho de João Batista era preparar o caminho de Jesus. O verbo preparar, aqui está no imperativo, representando que João está ali obtendo um papel de general diante dos seus comandados. E é feito algumas comparações a respeito desse preparar o caminho. O salmista também ele fala em um outro momento a respeito dos montes, dos outeiros que transformarão em vale. Ele aterra os vales. O vale era uma depressão que separava dos montes. E João Batista veio unir o que estava separado. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e converter os corações dos filhos aos pais. Ele veio fazer essa mudança, ele veio fazer essa transformação, ele veio fazer essa união no que diz respeito ao convívio, ao respeito dos pais para os filhos e os filhos com os pais. Ele nivela os montes, também não diz o texto aqui. Os montes falam sobre a soberba e a incredulidade. Nós até podemos pensar que é algo que está tão longe de nós, né? Mas não é. A soberba e a incredulidade. Esses montes são obstáculos no caminho da mensagem para a qual o Messias vai anunciar. Eles precisam ser removidos pelo arado da palavra de Deus. E é nesse sentido também que João Batista ele prega o arrependimento e o batismo. Ele endireita os caminhos tortos. O caminho torto fala da vida dupla, de ausência de integridade. Deus não se contenta com a aparência, com uma máscara.
E João Batista é exatamente o que ele vem falar. É o momento que ele fala até a raça de víboras. Ele expressa como um evangelho enérgico, um evangelho para mudar a atenção, para mexer com a atenção, um evangelho para quebrar paradigmas, um evangelho para quebrar a pessoa que tenha duas faces, que tenha dois comportamentos, dois tipos de caráter, que vive as claras num comportamento e as escuras num outro comportamento, uma vida dupla de caráter. Ele vem chamar a atenção, a nação melhor, a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia de religião, aquele semblante piedoso que é religioso, mas no fundo, dentro do coração, precisa ser transformado, precisa ser mudado, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Ele aplana também os caminhos escabrosos, nos diz a palavra de Deus. Escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas certas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas com Deus. Ele desafia as pessoas para mudarem realmente o seu comportamento, para ser uma nova pessoa, para viver em novidade de vida. João Batista proclama o batismo de arrependimento. O arrependimento é um portal do Evangelho. Ele anuncia a mensagem central de João Batista, se nós analisarmos, é arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E Jesus Cristo também ele vem com essa mesma mensagem, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus ou o reino de Deus. O arrependimento ele tem dois lados, dar as costas ao pecado e voltar-se a face para Deus. O arrependimento implica em mudança de comportamento e voltar-se do pecado para Deus. Então, nesse momento onde é apresentado aqui sobre o ministério do precursor de João Batista, é bem claro, ele vai adiante abrindo o caminho, ele é a voz que clama no deserto e ele prepara o caminho do Senhor. Mas quem afinal é João Batista? O que ele fazia? Como ele vivia? A palavra de Deus nos diz aqui, Marcos, ele destaca aqui três pontos aqui na vida de João Batista. Em primeiro lugar, ele causa estranheza porque é o lugar onde pregava. Ele não estava no centro das atenções, dentro dos templos, nas praças chamando as pessoas. Ele estava no deserto. Então o lugar não era um lugar tanto assim atrativo. Ele não pregava na cidade, no templo, nas praças, mas num lugar estranho, distante, inóspito, ou seja, o lugar que não é habitado, o lugar onde não há hospitalidade, o lugar onde não tem atração, onde não há hospitalidade de ser habitado, inadequado. Mesmo assim, nos diz a palavra, as multidões afluíam de todos os lados para ouvi-lo. O segundo modo diferente, o estranho também, de João Batista, era por causa da sua dieta alimentar. João Batista não era um homem dado aos vinhos, aos banquetes. Ele viveu longe dos holofotes, ele era um homem de hábitos frugais, ou seja, ele alimentava-se, nos diz a palavra que nós acabamos de ler, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Se nós olharmos na palavra do Senhor, gafanhotos eram considerados alimentos limpos para os judeus. Lá em Levítico 11, 22, você pode estar lendo e também confirmando isso. Em terceiro lugar, a estranheza também de João Batista, que ele parece que está vivendo num momento que não é a sua época, é por causa da sua vestimenta. Ele não usava roupas finas, ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal, a aristocracia burocrática dos saduceus. Ele assemelhou-se ao profeta Elias. Qual o objetivo? Que é fora do seu tempo. Ele era um homem de hábitos estranhos e não convencionais que destoava de todo o padrão. Mas, mesmo assim, ele era uma pessoa reta diante de Deus, era uma pessoa preparada para o Senhor e uma pessoa com uma missão. Primeiro o seu testemunho pessoal, depois a sua linguagem, depois a sua palavra, e a sua palavra até desafiadora. O terceiro e último ponto, o que ele pregava? Ele pregava arrependimento e ele também anunciava Jesus. Se nós olharmos aqui no versículo 7, ele diz assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então ele eleva Jesus ao seu devido lugar. Ele diz que aquele é o
ele é poderoso. Em primeiro lugar, Jesus era poderoso. Essa era a mensagem de João Batista. Diante de Jesus, o maior de todos os homens, ele sente-se indigno de desatar as correias das suas sandálias, como nós já falamos há pouco. Jesus tem a preeminência, o lugar sobre modo elevado, diante de todo joelho que se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. É isso que João Batista está anunciando. João Batista reconheceu: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele tem poder sobre a natureza, sobre o demônio, sobre a enfermidade, sobre a morte. Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. E não basta nós só sabermos que Jesus tem toda a autoridade. Será que realmente Jesus, ele é a autoridade na nossa vida? Nós permitimos essa ação de controle, de dependência à vontade do Senhor nas nossas vidas? É bom para nós pensarmos e refletirmos nesse ponto. O segundo ponto da pregação também de João Batista a respeito de Jesus é que ele batizava com o Espírito Santo. Esse Jesus vem para batizar com o Espírito Santo. João batizava com água, ele mesmo diz, mas Jesus batiza com o Espírito. A água, ela é apenas um símbolo do Espírito, como nós já vimos nas Escrituras. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. E ele mesmo fala para os discípulos, quando ele está prestes a ser crucificado, ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Né? Então é ele aquele que envia o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito. O batismo com o Espírito Santo é vindo como o batismo, o batismo do Espírito Santo é visto como o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme em 1 Coríntios 12, 13. E isso é sinônimo de conversão. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça, nós abrimos o nosso coração para a morada do Senhor. O Espírito Santo é que ele move, tanto no nosso convencimento, tanto na ação e na direção para ter uma nova vida com Ele. O batismo com o Espírito Santo é visto também como a capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos dar o testemunho do Senhor. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos pregar o Evangelho com poder, com autoridade, como um poder de transformação. E o último ponto, ele identifica o Senhor, ele identifica com os pecadores. Porque ele diz assim, né? O batismo de João era batismo de arrependimento. Jesus veio de Nazaré, da Galileia, a cidade rejeitada pelos judeus. É bom a gente lembrar disso. Quando falam, quem é esse? Quem é o carpinteiro? Ele é da Galileia, ele é da Judéia, né? Ele é de Nazaré. Né? Não da Judéia, ele é de Nazaré. E é dito, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então os judeus eles já tinham uma rejeição de Nazaré, de onde veio Jesus. A sua origem é o primeiro choque. Ele não vem da Judéia nem da aristocracia religiosa de Jerusalém, mas porque ele foi batizado se não tinha pecado pessoal. E já as pessoas muitas vezes fazem a pergunta, se o batismo de João ele simbolizava o arrependimento, por que Jesus foi batizado? Porque a palavra mesmo diz que ele nunca pecou. E quando João ele recusa a atitude de batizar Jesus, e Jesus diz para ele, não, é necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Quando ele fala em justiça de Deus, é a vontade de Deus. Ele está dizendo para João Batista, João, você deve me batizar, porque isso é a vontade de Deus. E a partir daquele momento, então, João vai com ele no Rio Jordão e o batiza. Ele foi batizado por causa da natureza do seu ministério, porque identificou-se conosco e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele não cometeu pecado, mas ele assumiu o nosso pecado para morrer na cruz no nosso lugar. Então, ele, como testemunho vivo do Senhor, ele foi batizado. Isso nós vemos lá a respeito que Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade em Isaías 53,6. E nós identificamos então a vida de João Batista nesse texto, e nós vemos que o seu ministério
nós aprendemos agora como ele vivia e também tivemos a oportunidade de aprender aqui o que ele pregava. E nós podemos pensar o que tudo isso tem a ver conosco. Tudo. Como nós podemos estar concluindo, então, qual o norte para a nossa vida? Que lição que nós podemos aprender desse texto, onde João Batista é chamado, onde ele executa a tarefa, onde ele realmente sabe o seu papel, e ele não confunde em nenhum momento o seu papel com o papel do Senhor. Ele vem anunciar aquele que é maior de todos. Ele vem anunciar aquele que ele não se acha digno nem de tirar as suas sandálias, que é um trabalho de escravo. Ele consegue identificar realmente o seu papel como porta-voz, como atalaia. Então a lição que eu aprendo, meus queridos irmãos, é que nós devemos viver em novidade de vida. Em Romanos 6,4 nos diz a respeito que nós devemos estar vivendo em novidade de vida. Se a nosso velho homem morreu com Cristo, nós devemos na fé ressuscitar com Cristo, vivendo uma novidade de vida, uma vida de santificação. Devemos também anunciar o Evangelho com o nosso testemunho. Em Mateus 16,15 diz assim: indo, portanto, a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar até com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Realmente refletindo a luz, conforme nós vimos a pregação pelo Alex, numa outra oportunidade, nós sermos luz, nós pregarmos o Evangelho sendo luz e sendo sal e fazendo a diferença. E a terceira lição que nós aprendemos desse texto, que nós devemos estar aguardando a segunda vinda do Messias. 2 Timóteo 1,12 nos diz, quero estar lendo aqui com os irmãos, nos fala a respeito de nós sabermos em quem nós temos crido. E Paulo ele fala a Timóteo, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até naquele dia. Que dia é esse que ele está se referindo? É o dia da volta do Senhor. Porque ele diz assim, agora lendo aqui na palavra do Senhor, porque eu estou certo e porque eu estou sofrendo todas essas coisas e não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa palavra aqui, dia, está com um D maiúsculo, que é o dia da volta do Senhor. João Batista, ele anunciou o ministério do Senhor, que o Senhor já estava ali, na primeira vinda do Senhor. Nós continuamos anunciando, preparando o caminho, falando a palavra, também chamando as pessoas ao arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Jesus está vindo. Então nós podemos dizer também, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 3 lições: novidade de vida, anunciar o Evangelho e saber que nós estamos preparados para a volta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Eu quero ainda estar orando com vocês. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho do João Batista, que entendeu a sua missão, que ele foi submisso à vontade do Pai, que ele cumpriu cabalmente o seu papel e que nos deixou um legado, nos deixou uma lição de nós estarmos firmes naquilo que a Tua palavra nos chama, de nós estarmos convictos do nosso chamado, que nós estarmos convictos do nosso compromisso contigo em ser testemunha, viver uma vida santa, anunciar o Evangelho e esperar ardentemente a Tua volta. Nos abençoe e nos fortalece cada vez mais na fé, na esperança e no amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, fique na graça e na paz de Cristo. Amém?